o governo Temer voltou a recuar e autorizou mais mudanças na reforma da Previdência. A flexibilização foi anunciada pelo relator do projeto na comissão especial, o deputado Arthur Maia, e confirmada pelo presidente Michel Temer. As alterações serão feitas em 5 pontos. Eu vou dar rapidamente cada ponto aqui, depois a gente vai ouvir a Denise. Regras na transição para o novo regime, né? A idade de transição pode girar agora em torno dos 40 anos de idade. Mudança importante aqui. A questão envolvendo as pensões, regras para trabalhadores rurais, benefícios de prestação continuada e aposentadoria de professores e policiais. A Denise Campos de Toledo vai explicar melhor para a gente e, claro, vai fazer uma provocação para a mesa para a gente discutir a questão. Vai lá. Olá, pessoal. Pelo jeito, o governo Temer está disposto a dar os anéis para ficar com os dedos. Ele está disposto a negociar agora quase todos os pontos da proposta de reforma da Previdência, preservando a idade mínima para a aposentadoria. Há uma preocupação muito grande quanto ao resultado que será obtido dessas negociações, porque é importante que se coloque um freio no rombo do sistema previdenciário. Caso contrário, o governo terá seríssimas dificuldades para administrar as finanças públicas, principalmente depois da aprovação da PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas com base na inflação do ano anterior. Só que o rombo da Previdência cresce num ritmo muito mais acelerado e num espaço de tempo relativamente curto pode abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento, levando possivelmente à necessidade de um aumento brutal da carga tributária porque não haja comprometimento de despesas prioritárias. Então há essa preocupação também do governo. Agora, um fracasso na aprovação da reforma pode trazer consequências negativas de curto prazo para a economia, perda maior de credibilidade, instabilidade do mercado financeiro, especialmente com pressões no câmbio, dificuldade maior de o Banco Central prosseguir no processo de redução da taxa básica de juros, perda de investimentos, enfim, uma instabilidade econômica muito maior. Agora, eu gostaria de saber de vocês se vocês já acham que vale a pena o governo insistir na briga e tentar a aprovação de uma reforma mais ampla ou vale a pena ceder agora para não correr o risco de uma perda muito maior. Começo com você, Vera Magalhães. Tô aqui cuidando dos meus anéis, depois do que a Denise Campos de Toledo falou. Denise, que dá uma aula de economia a despeito aí dos obscurantismos, tanto no Jornal da Manhã quanto aqui. Eu acho o seguinte, Patrick, é cedo para ceder, porque aí vão levar os anéis e vão querer os dedos de qualquer maneira depois. Então, eu acho que é cedo para ceder, principalmente nos pontos principais da reforma e principalmente quando o presidente autoriza o relator a fazer uma negociação de flexibilização e admite que não tem estudos para ver o impacto que isso pode causar no fiscal. Então é temerário. A gente sempre tem medo de usar essas palavras porque fica parecendo trocadilho ruim com o nome do presidente. Mas é temerário porque os deputados já são majoritariamente contra a reforma. O placar do Estadão hoje está 256 contra a 94 a favor. E se o governo começar a ceder agora, vai aprovar um Frankenstein. Vai desfigurar totalmente a reforma e daqui a 2 anos vai ter que ter essa discussão de novo. Então eu acho que está na hora do Brasil ter maturidade. É claro que a reforma não é desejável, não é desejável que as pessoas tenham que trabalhar até 65 anos, mas é uma situação a qual o país chegou, é inexorável. Não dá para ficar com bobagem do tipo, não dá para saber quanto é o rombo, não dá para ficar falando isso e repetindo platitudes, gente. Tem contas sérias, tem economistas sérios que trabalham nisso. Mansueto é um economista seríssimo, sabe? E é isso ou não ter aposentadoria para ninguém. Abrir exceção para professor e policial é abrir a caixa de Pandora. Vai abrir exceção para todo mundo. Essa foi uma das flexibilizações que o governo topou fazer. Já não tinha os militares. Se agora você tira os policiais e os professores, daqui a pouco mais gente vai querer ser tirada. Não dá para ser assim. E na questão da transição também aumentou em 10 anos, de 50 para 40, né? A transição eu acho que é uma das coisas que se pode negociar ali no final, quando você tiver uma garantia de que a sua base vai aprovar uma reforma que é uma condição sine qua non para o seu governo dar certo. É inacreditável isso do governo. Eles não sabem que essa reforma é a sua missão mais importante? E você, Carlos Andreasa, como é que você viu como é que você está vendo, claro, a colocação aqui da Denise e essas mudanças aí na reforma da Previdência? Um beijo para Denise, colaboração brilhante, como sempre. Olha, só tem uma transição aceitável nesse assunto, que eu considero muito chato,
que é a migração, falo todo dia aqui, a migração para um sistema de previdência privada. Tem dois elementos aí, dois tópicos para se analisar essa questão. A primeira é técnica, né? Se a proposta de reforma original, né, a primeira, a imaculada do governo, já era muito fraca, já era insuficiente, já não consistia numa reforma, esta agora mexida, muito menos. O que vale dizer, como a Vera disse, que daqui a 2, 3 anos, no máximo 3 anos, a gente vai estar novamente aqui no Brasil discutindo reforma da Previdência. Não há solução que não uma séria discussão sobre migração para um sistema privado de previdência. Essa é a questão técnica. Tem a questão política, e aí eu entro para responder o que a Denise pergunta. O governo Temer se agarrou de tal forma a essa reforma, olha que coisa horrorosa, de tal forma a essa reforma como sendo aquela sua decisiva, um marco da sua gestão, que não há possibilidade desse governo existir no futuro sem aprovar essa reforma. Então, nesse sentido, é compreensível, por causa disso, que o governo dê todos os anéis, e inclusive alguns dedos, para aprovar algo que chamará de reforma da Previdência. Porque, se não o fizer politicamente, estará se condenando ao fim. Agora, evidentemente, que é uma reforma cheia de puxadinho, cheio de ajuste, que não se sustenta como tal. Mas, enfim, falamos de política, né? Politicamente, esse governo precisa se empurrar até 2018. Concorda, Madureira? Olha, eu acho que a questão da reforma da Previdência, já há muito tempo, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, ou seja, uma questão que transcende a governos, né? É uma questão que diz respeito ao futuro das finanças do Brasil. Então, eu vejo o governo do Temer, ele já é impopular, né, na sua raiz, por natureza. Então, ele tem que tomar medidas impopulares. Quer dizer, é mais fácil até para você tomar medidas impopulares. O problema é que você se depara com um Congresso que é um pouco de tudo. É um pouco de ignorância, é um pouco de irresponsabilidade, é um pouco de oportunismo. Ou seja, é um Congresso que no seu todo não entende ou não quer entender a gravidade do problema, né? Existe uma ciência autuária, né, que mostra, aliás, essa questão da Previdência não é nem de autuário, é uma questão mais até de aritmética, mostra que a conta não fecha, que você tem que tomar medidas agora bastante amargas, porque já há tempo a gente vem empurrando com a barriga a questão previdenciária. É aquela velha história de quando você tem que tomar um purgante, né? O seu menino tem que tomar um purgante. Não adianta, né? Não adianta correr, chorar, fugir. Você tem que tomar um purgante. Não é bom, não é ruim. Agora, é o remédio, é o que vai fazer com que você possa melhorar. Nós, brasileiros, nossa sociedade, a gente não está acostumado a fazer sacrifícios, principalmente sacrifícios que envolvam toda a coletividade, né? Nós somos um povo muito individualista e principalmente corporativista. Como a Andreasa falou muito bem, você começa a abrir as exceções, daqui a pouco as exceções viram regra, né? Você, pelo contrário, né, aqueles que são contemplados, entre aspas, com as medidas duras da reforma da Previdência, são a minoria e o problema continua e no futuro o Brasil vai quebrar e as pessoas vão querer receber suas aposentadorias e não vai ter para ninguém. Isso que eu tento explicar para as pessoas. Não vai ter para ninguém. Você tem direito a ganhar 10 mil, mas você não vai ganhar 10 mil porque não tem como te pagar 10 mil. Você vai ganhar 1 e olhe lá.